nessa noite. Amém, igreja? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Estaremos lendo o versículo 4. E nesta noite, eu quero falar com você, compartilhar essa palavra a respeito daquilo que Deus está construindo em nós, que Deus está construindo em você e no que Deus está construindo em mim. E a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, vai dizer assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Mais uma vez, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Aleluia. Que o Espírito Santo nos direcione nessa palavra e nos leve aonde Ele já preparou para nós. Nós vemos aqui que Jesus glorificou a Deus, ao Pai, cumprindo o seu propósito na terra. E nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. E aí já é uma resposta para muitas das nossas perguntas, e uma específica é: como é que glorificamos a Deus? É cumprindo o propósito que Ele colocou sobre as nossas vidas. Da mesma maneira, nós glorificamos quando vivemos para aquilo que fomos feitos, para aquilo que fomos criados. E pensando nessa palavra, nesse texto, eu me pus a raciocinar e a meditar diante do tempo em que estamos vivendo, diante da enxurrada de informações, diante de situações que vivenciamos, diante de desafios que são colocados diante de nós em várias áreas da nossa vida. Não estou falando aqui de uma forma específica, mas de várias áreas da nossa vida. E nós fazemos parte de uma geração que muitas vezes vivencia o desespero de metas estipuladas, de ter que cumprir metas o tempo todo. Uma geração que quer um resultado imediato, rápido, números visíveis, evidências de acordo com o esforço diante daquilo que está dando certo. Mas nós entendemos que esse não é inicialmente o estilo de vida que Deus espera de nós. Ele espera de nós um relacionamento, porque é óbvio que a partir desse relacionamento os frutos vêm, os resultados vêm. Isso é natural. Por outro lado, nós também vivemos neste mundo que valoriza esses resultados imediatos. E é comum também, muitas vezes, nós subestimamos o valor de algo simples, porém poderoso, que é a palavra-chave dessa mensagem, que é a consistência ou constância, que é um grande desafio para a nossa era, para o nosso tempo. Essa consistência é uma palavra-chave que sustenta o nosso crescimento espiritual, que nos mantém nesse lugar de desenvolvimento espiritual ao longo dos anos. Ao longo dos anos da igreja, ao longo dos anos servindo ao Senhor. E isso também, a consistência e a constância, isso fortalece o nosso caráter, porque nos faz nos aprofundarmos mais e mais em Deus, em intimidade com Deus. E quanto mais nos aprofundarmos em Deus, mais seremos moldados por Ele, e mais seremos a sua imagem e a sua semelhança. E eu quero te lembrar de Daniel, porque essa palavra consistência ou constância me fez lembrar muito do exemplo de Daniel. Daniel, considerado um servo fiel, alguém que não foi moldado pelos grandes eventos. Por mais que tivesse passado por grandes situações,
ele não foi moldado por esses grandes eventos, mas ele foi moldado por uma constância invisível aos olhos humanos. Aos olhos humanos. E nós vemos nesse contexto de Daniel, que por 3 vezes ao dia, todos os dias, ele se ajoelhava para orar. Até quando um decreto que poderia o fazer parar, não fez. Não fez. Não foi por obrigação, mas foi por amor. E eu entendo uma coisa aqui. Não é em busca de resposta, mas por conhecer o Deus que o sustentava. Essa foi a experiência de Daniel. Ele conhecia o Deus que o sustentava. Ele conhecia o Deus que cuidava dele. E esse é o tipo de consistência que forma em nós uma maturidade espiritual. Daniel não começou orando com os leões por perto. Não. Daniel não desenvolveu uma vida de oração lado a lado ali com os leões. Ele orava em sua janela buscando ao Senhor. Ele começou no silêncio do seu quarto. E eu creio que essa já é uma chamada para mim e para você. Porque é desafiador viver a constância na oração. É desafiador viver a constância na palavra. Só que a chamada nessa noite é: não espere você estar com os leões para começar a orar. Começar a buscar. E Hebreus 10:36 nos diz: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E muitos de nós olhamos a caminhada cristã como algo que depende de momentos marcantes, de grandes decisões, eventos transformadores. Mas a grande verdade, a grande realidade é que a força de uma vida espiritual madura não está apenas nas decisões que tomamos, mas sim na constância com que permanecemos nela. Nessas decisões. E esse é o ponto que nós precisamos aprender. A fidelidade, ela não nasce da crise. A fidelidade não nasce da crise, mas nasce da intimidade cultivada no secreto. Porque quando a crise chega, vai ser uma resposta. Você já está treinado nisso. Você vai responder isso naturalmente, não como uma forma obrigatória ou sacrificial. É esse chamado nessa noite que o Espírito Santo está liberando aos nossos ouvidos, porque é assim que Deus trabalha. É no secreto que Deus começa a trabalhar. E esse processo, ele é muito importante. Não tem como nós abrirmos mão deste processo. Porque o problema não está em termos objetivos. O problema não está em termos metas, o erro está em viver escravos dos objetivos. É sermos escravos de tudo isso. Porque o foco, quando está somente no objetivo, é chegar lá. É só chegar lá. E a cada dia o chegar lá se torna um fardo. E os objetivos não alcançados da maneira que esperamos, se tornam pesados demais, custosos demais, e aí o coração se frustra, e aí a motivação se esgota. Eu não estou te falando para não ter objetivos, eu estou te dizendo para colocar o seu coração em Deus, para que os seus objetivos nasçam dele para a tua vida, para que você tenha foco diante daquilo que você quer agradar o coração do Senhor. Não é apenas o porquê, mas entender o para quê de tudo. É entender o objetivo de todas essas coisas. E quando nós entendemos que a perspectiva do Senhor não é a mesma que a nossa, nós aprendemos a valorizar o caminho, a jornada, o processo e a crescer com Ele. A rompermos com Ele. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, sempre vai nos ensinar a obedecer, independente dos resultados. Porque quando o nosso coração está nele, independente dos resultados, nós permanecemos nele.
Independente de sermos lançados na cova, nós permanecemos nele. Nós entendemos que a presença dele, como acabamos de cantar aqui, vale muito mais. E foi isso que Jesus declarou ao Pai: eu te glorificarei, realizando a obra que me deste para fazer. Ele não falou de impacto aqui, ele falou de fidelidade. Ou seja, nós temos algo que Deus colocou nas nossas mãos e precisamos glorificar a Deus através do que Ele colocou nas nossas mãos. Porque tudo o que fazemos é para glorificar o Senhor. Deve ser para glorificar a Ele. E eu estou falando de constância porque a constância molda heróis da fé. Molda heróis da fé. E mais uma vez eu vou falar de Daniel. Ele não se tornou firme da noite para o dia. Ele não esperou o decreto do rei para começar a orar e fazer o que ele tinha que fazer. Quando o desafio chegou, ele apenas fez o que já era o seu costume. Ele buscou a Deus como sempre fazia. Daniel 6:10 fala sobre isso. Foi a sua constância, não a sua coragem momentânea. Entenda isso, não foi a sua coragem momentânea. Foi a sua constância que o preparou para enfrentar a cova dos leões. A fé que permanece até o fim, ela é construída nos dias comuns. Ela é construída um dia após o outro. Quando ninguém está olhando, quando os aplausos cessam e quando a motivação parece ter sumido. É essa fé que permanece até o fim. É nessa rotina silenciosa de devoção que Deus molda em nós um espírito firme, constante e inabalável, que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. É nesse lugar, como está escrito em Colossenses 1:23, se vocês permanecerem firmes na fé, alicerçados e constantes, sem se desviar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Essa palavra está nos garantindo um aprendizado e um sucesso no processo que se chama progresso. Que se chama progresso. E nós somos chamados para sermos pessoas consistentes, que fazem progresso, que crescem, que evoluem, que amadurecem. Nós podemos ter boas intenções, nós podemos fazer promessas sinceras, nós podemos sonhar com grandes coisas, mas apenas o agir do Espírito Santo e a prática diária que nos leva ao lugar da transformação. É apenas dessa forma. Talvez você olhe para si mesmo, você volte o seu olhar para si mesmo e pense: mas eu não sou tão inconstante. Eu não consigo demonstrar essa constância. E ainda bem que eu e você podemos reconhecer isso, e está tudo bem reconhecer isso, porque ninguém nasce consistente. Ninguém nasce consistente. Essa firmeza nasce quando eu e você decidimos todos os dias dar um passo na direção certa. Dar um passo no sentido certo. Quando caímos, buscamos a Deus para voltarmos. Quando desanimamos, buscamos ajuda. Quando esquecemos, nos lembramos da promessa e recomeçamos. Quando erramos, nos arrependemos e voltamos. A consistência não está na ausência de falhas, mas está na decisão de continuar apesar delas. Reconhecendo o erro, se consertando e continuar apesar delas. Dando esse passo. Então, por onde começar? Por onde começar? Nós temos vivido esse tempo, desenvolvido essa cultura de oração.
essa cultura de palavra. Então comece com a oração, comece com a palavra, comece buscando a Deus no secreto. É algo que nós vamos sempre falar a respeito disso. Não espere o dia perfeito, não espere uma bendita segunda-feira, não espere o dia 1º do mês. Se tiver que começar no dia 10, se tiver que começar no dia 28, se tiver que começar numa quinta-feira ou no domingo, comece. Não espere o dia perfeito. Não espere. E tampouco as circunstâncias ideais. Porque muitas vezes nós esperamos o dia perfeito e as circunstâncias ideais para desenvolvermos uma vida de oração e uma vida de palavra. Só que eu já te dei o exemplo de Daniel, que não foi na cova dos leões que ele começou a desenvolver a vida de oração dele. Mas quando ele estava lá, ele estava preparado para enfrentar. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Nós temos embates, nós temos lutas, nós temos batalhas. Coisas que ainda nem chegou. Eu sei que a promessa nós trazemos nesse sentido. Ainda nem chegou na mente. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não penetrou na mente, no coração do homem. Mas existem batalhas também que nós ainda não sabemos que vamos enfrentar. Mas não podemos esperar o dia perfeito ou as circunstâncias ideais para buscar a face do Senhor. E a consistência começa com um sim hoje e se fortalece com outro sim amanhã. E gera consistência e constância do sim de depois de amanhã. Se Daniel tivesse esperado as coisas ficarem difíceis para se ajoelhar, talvez ele não tivesse resistido. Talvez ele não tivesse suportado. Mas porque ele era constante antes da pressão, ele permaneceu firme no meio dela. Quer resistir? Quer persistir? Seja constante em Deus. Porque se nós formos constantes em Deus, todas as áreas da nossa vida será alinhada nele. Será reajustada nele. E eu estou falando isso ao seu coração porque isso é desafiador também para o meu coração. Isso é desafiador para nós como igreja. Mas precisamos buscar esse lugar. Nós não podemos caminhar como se esse desafio não existisse. Como se essa dificuldade ela não fosse real. Sabe por quê? A constância é o caminho para a maturidade. Nos leva à maturidade. E com ela nós podemos alcançar as promessas que Deus já preparou para aqueles que não desistem. Nós só acessamos a promessa quando não desistimos. Porque se desistimos, como é que vamos acessar? Então precisamos resistir, persistir no dia mau. Mas o que é que Deus está fazendo com você hoje? O que é que Deus está fazendo comigo hoje? Talvez ao olhar para dentro de nós venhamos encontrar alguém longe de ser aquilo que nós almejaríamos. Talvez nós estamos distantes. Mas saiba nessa noite que esse é o processo para que você se torne quem Deus quer que você seja. E isso não significa aceitar os pecados, mas sim viver de maneira constante em busca de vencê-los. Porque a constância no Senhor também nos prepara para vencermos os pecados. E o objetivo do Senhor é nos dar acesso a todas essas promessas. E você tem também muitos objetivos, eu também tenho. Talvez o seu objetivo seja de restaurar a sua casa. Talvez o seu objetivo seja de restaurar a sua família. Talvez seja de viver mudanças na área financeira. Mudanças essas que você tanto anseia. Mas se hoje você está buscando a Deus com sinceridade, Ele está disposto a construir algo novo em você. Porque é necessário sinceridade da nossa parte para com o Senhor. Lembre-se, preciso te lembrar, a consistência
forma aquilo que os olhos naturais não veem. A consistência forma aquilo que os olhos naturais não veem. Enquanto eu e você permanecemos, Deus edifica algo firme. Enquanto você insiste no que é certo, Ele prepara algo para você. Por isso, o lugar da consistência, da constância, significa também o lugar da obediência e o lugar da espera e da preparação. Que eu e você venhamos perseverar, não apenas quando os resultados aparecem, mas quando tudo parecer pequeno e silencioso. Quando tudo inicialmente parecer frustrante. Porque é exatamente aí que o reino de Deus está sendo formado. Exatamente aí. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Vou refazer a leitura, perdão, ficou sem sentido. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Deus nos chama para uma vida íntima, de relacionamento com Ele, porque é a partir daí que nós vamos ser transformados. Os nossos objetivos podem eles serem alcançados ou não, mas o processo é o nosso caráter será moldado. Tendo sim como resposta ou tendo não como resposta. E eu creio que nesse tempo de constância que o Senhor está nos chamando a vivenciar, que esse tempo de relacionamento profundo com Ele, em que Ele vai revelar os segredos do coração dEle para nós, eu e você venhamos desenvolver no nosso interior o desejo e o anseio de ouvir Deus falando conosco, como Mateus 25:21. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor. Eu desejo ouvir a voz do Senhor dizendo isso para mim, eu creio que você também. Mas nós só ouviremos se passarmos no teste da constância, da consistência, da perseverança no Senhor. E a fala nessa noite para nós é: planejar é mais eficaz do que resistir. Planejar é mais eficaz do que resistir. Por quê? A nossa força, ela é limitada. Por mais que sejamos determinados, passamos por cansaço, pressão, as emoções ficam exacerbadas dentro de nós, acaba muitas vezes por enfraquecer a nossa resistência. Por isso, nós vamos precisar planejar e nos preparar para resistir à tentação. A tentação. Porque para vivenciarmos constância, seremos tentados em outras áreas que nos tiram desse lugar da constância, que desafia o nosso coração. Por isso, resistir à tentação exige mais do que coragem, exige estratégia. Precisamos de estratégia, e essa estratégia se chama preparação. Nós estamos vivendo um tempo de preparação. O dia 16 é um tempo de preparação. Como igreja, como liderança, diante daquilo que Deus já falou ao nosso respeito como igreja, de como Deus quer nos usar, precisamos nos preparar. Com certeza, lá na sua infância, na adolescência, eu já ouvi isso. Quando eu chegava para falar algo com a minha mãe, e falava a respeito de outra pessoa, para exemplificar o momento que eu estava passando. E eu vou dizer mais claro isso. Quando eu falava: mãe, mas fulano fez isso, a minha mãe dizia: mas você não é fulano. Quem nunca ouviu isso? Não é verdade? Era 2 tapas na cara, na fala. Isso é verdade, não sou fulano. E eu preciso te dizer isso: você não é como todo mundo.
Você pode estar achando, mas fulano, ciclano, beltrano, pode ser o abecedário inteiro. Você não é como todo mundo. Você não vai viver à deriva. Nós estamos sendo moldados e preparados para pensar à frente. Para pensar à frente. Decidir hoje onde será o limite e sermos movidos para longe do perigo e pensarmos à frente, porque quem pensa à frente se prepara para os perigos que podem aparecer à frente também. E quando aparecerem, já está preparado. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu espírito de intrepidez, Ele nos deu ousadia. E Deus está nos chamando não para vivermos com medo, mas para vivermos como pessoas que desejam ser livres nele. Que desejam ser livres nele e pensar à frente com a revelação do coração dele nessa constância de intimidade. E saber a linha do limite é caminhar com sabedoria. E sabedoria é saber o que fazer antes que a escolha se torne difícil. É tempo de pedirmos isso a Deus. Pai, me dê sabedoria. Vou passar por situações difíceis? Vamos. Mas antes que nós sejamos pegos de surpresa, que a sabedoria do Senhor nos encontre, para sabermos agir nesses momentos difíceis. Existe uma história de um dos maiores violinistas, Pablo Casals, considerado um dos maiores violinistas de todos os tempos. Ele começou a tocar com 12 anos. E ele conquistou prêmios que nenhum outro musicista conseguiu, nenhum outro músico conseguiu. Ele, conhecido mundialmente como o melhor desse ramo, ainda nos seus 85 anos, ele praticava 5 horas por dia. 5 horas por dia. E certo dia, em uma entrevista, um repórter se direciona a ele e pergunta por que ele ainda estudava e ensinava tanto. E a história conta que ele sorriu e ele disse: eu acho que estou melhorando. Eu acho que estou melhorando. Esse musicista, o Pablo, ele entendeu um princípio. Quando paramos de aprender, paramos de crescer. Independente do que eu e você venhamos fazer, nós precisamos melhorar sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós precisamos afiar as habilidades que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos ficar no mesmo nível. Nós não podemos ficar no mesmo nível. E uma vez, lendo um livro, eu ouvi a respeito do que muitas pessoas estavam sofrendo, do que foi chamado e considerado a doença do destino. Eram pessoas que, quando alcançavam um certo nível, conquistavam seus diplomas, compravam a sua casa dos sonhos, conquistavam o seu carro dos sonhos, essas pessoas se encostavam. Essas pessoas se acomodavam, se acostumavam e paravam por ali. Só que diante dessa leitura, eu entendi que o aprendizado é para a vida toda. E diante desse exemplo, desse musicista, desse violinista famoso, o aprendizado é para a vida toda. E por isso precisamos de constância. Porque eu e você, nós temos a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento. Nós não podemos terceirizar o nosso crescimento. Como pai e mãe, como nós ouvimos aqui, através da pastora, no tempo de generosidade, o ensinamento que ela trouxe sobre a vida do Abner.
Chegou um momento que dali para frente ele precisou caminhar com as próprias pernas. Isso é a trajetória. Só que ao não parar, é sobre isso. Você tem que se responsabilizar pelo seu próprio crescimento. E crescer não é algo automático. Não vai ter como eu e você, assim como todos os aparelhos domésticos que temos em casa, de última geração, que é só virar um botão, apertar o visor, a tela digital, sincronizar o tempo com a preparação do alimento, que tudo vai acontecer no automático. Glória a Deus por essa tecnologia, mas o nosso crescimento, ele não vai ser assim. O nosso crescimento não vai ser com apertar de dedos. O nosso crescimento vai ser com dobrar dos nossos joelhos no chão, buscando a face do Senhor. O nosso crescimento vai ser dessa forma. E aí iremos parar de responsabilizar o outro por que nós não estamos crescendo. E vamos entender que essa responsabilidade é minha e a sua. Mas a minha fala e pergunta para você nessa noite: quais passos que você tem dado? Quais os passos que nós temos dado? Porque Deus está procurando pessoas que estejam se preparando para a constância e para o crescimento. Deus busca pessoas com corações disponíveis para esse lugar. Ele quer aqueles e aquelas que sinceramente se comprometem em cumprir o seu destino, glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor. Pessoas que permaneçam, pessoas que possam crescer, que venham aprender cada vez mais e que se preparem. Sabe por quê? É tempo de preparação, porque quando estivermos prontos, as portas irão se abrir. Tem coisas que Deus ainda não revelou e portas ainda não se abriram porque nós não estamos preparados. Mas o que é que estamos fazendo para isso? Se nós já sabemos que dessa forma as portas não vão se abrir. Precisamos desse tempo de preparação. E eu digo pontualmente ao seu coração, como essa palavra veio ao meu: comece aonde você está. Comece aonde você está. Pare de tentar buscar meio para daqui uma semana, para daqui um mês, daqui 6 meses. Comece de onde você está e aonde você está. Ah, mas o meu trabalho, comece lá. Ah, mas eu tenho pedido a Deus que Ele possa me tirar daqui e me colocar do lugar. Comece aonde você está. Porque isso mostra que mesmo na cova dos leões, você continua consistente, constante em Deus. Então comece aonde você está. Sabe por quê? Existe muito valor em tudo aquilo que Deus confiou a mim e a você para fazer. O que Ele confiou nas suas mãos é de grande valor. Precisamos nos preparar para isso. Precisamos nos preparar para isso. Então, aprenda a fazer o melhor. Aprenda a fazer o melhor. Porque quando Deus nos vê preparando, Ele abre outras portas que eu e você nem imaginávamos que poderiam ser abertas ou que existiam. Sabe? Fazer a sua parte. Porque quando nós movimentamos na terra, isso acessa os céus. A constância é uma virtude essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Serve como um alicerce para uma vida equilibrada e cheia de propósito em Deus. Cheia de propósito em Deus. Mas, como é que nós podemos cultivá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em um mundo repleto de distrações e desafios constantes? Como é? Tessalonicenses 3:5. E eu já parto para a conclusão. Vai dizer: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O Senhor conduza
o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A constância começa com a fé. A constância começa com a fé. Fé, parênteses, convicção. Que se fortalece, se nutre por meio dessa busca, por meio da palavra, por meio da oração. Talvez você queira mudar. Talvez eu e você queremos melhorar, queremos crescer. Mas por quê? Por que queremos crescer? Por que queremos melhorar? Você já parou para pensar a respeito disso? Diante de tantos objetivos, planos, por quê? E a resposta para essa pergunta precisa transformar a nossa caminhada cristã. Porque quando nós sabemos por que fazemos o que fazemos, nós encontramos o combustível para continuar. Mesmo quando a emoção se apaga e a força de vontade diminui. Mesmo. Lembre-se de Daniel. Ele não resistiu à ameaça de ser lançado na cova dos leões, apenas com um autocontrole. Ele resistiu porque o seu porquê estava claro. Daniel não questionou porque ele havia sido lançado. O texto não fala para nós que Daniel no meio do caminho foi resmungando, falando, mas por que eu estou sendo, por que disso, por que aquilo? Não foi isso. Nós entendemos aqui que o porquê na vida de Daniel ficou claro sem ele precisar falar. Porque Daniel queria honrar a Deus com a sua vida. Não importava o custo. Precisamos honrar a Deus com a nossa vida, custe o que custar. Custe o que custar. Precisamos, e vamos ser colocados à prova, igreja. Mas precisamos honrar a Deus. Como foi ministrado pela manhã, somos essas testemunhas, esses mártires. Que se tiver que entregar a vida para honrar a Deus e glorificar a Deus, assim faremos. Porque entendemos esse chamado, entendemos esse lugar. Para Daniel não importava o custo. Da mesma forma, a constância não virá apenas da nossa disciplina. Ela nasce quando eu e você entendemos que a nossa obediência tem um propósito maior. Todas as vezes que Deus te pedir para obedecê-lo, entenda, tem um propósito maior nisso. Você não está enxergando agora, você não consegue visualizar ou perceber ou entender tudo agora. Mas é esse lugar da obediência que vai te levar ao propósito maior. E quando o porquê está fundamentado no amor de Deus, até as pequenas decisões ganham um grande peso. Tudo na nossa existência precisa estar fundamentado no amor de Deus. E aí eu te faço 3 perguntas aqui. Para ir para o tempo de oração e apelo. Você quer buscar mais a Deus? Se você quer buscar mais a Deus, pergunte-se por quê. Pergunte-se o porquê você quer buscar mais a Deus. Você quer restaurar o seu casamento? Pergunte-se o porquê que você quer restaurar o seu casamento. Você quer ter uma vida financeira mais estável? Pergunte-se o porquê que você quer ter uma vida financeira mais estável. Você quer mudar de trabalho? Você quer entrar na faculdade? Você quer entrar no ministério? Pergunte-se por quê. Você pode dizer, mas metade da minha vida eu aprendi que eu tinha que perguntar para quê. Mas existem alguns porquês. Existem alguns porquês, se não existisse, não estava na regra da língua portuguesa. Existem alguns porquês. E se a resposta for rasa, a nossa constância será frágil. Eu quero ter uma vida financeira mais estável, porque aí eu posso parar de fazer isso, eu vou poder viajar ao mundo.
Aí Deus olha para você e fala assim: você pode até viajar o mundo, mas agora eu preciso te usar. Então, se a sua intenção está em viajar o mundo, só que não é a hora ainda, eu vou trabalhar mais isso no seu coração, para mais na frente você ter essa estabilidade que você está pedindo, porque você ainda precisa depender mais de mim para viajar o mundo. Eu quero estabilidade financeira porque eu preciso viajar o mundo para cumprir esse propósito. Aí Deus fala: você não vai ainda não, porque você precisa aprender a falar a língua para você viajar o mundo. Então você está entendendo o porquê? O porquê que realmente nós precisamos fazer essa pergunta? Se a nossa resposta for rasa, a nossa consistência será frágil. Mas se a resposta for profunda e estiver firmada em princípios bíblicos, ela será uma âncora firme nos dias bons e nos dias maus. Será uma âncora. Provérbios 18:15 vai dizer: o coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. E para esse tempo de oração, eu pontuo com você: defina o seu porquê em oração nessa noite. Por que você tem feito essa oração? Porque esse pedido, esse propósito está repetidamente na sua oração. Se tudo aquilo que compõe a sua oração de petição a Deus glorifica a Deus, pode ter certeza que isso será testificado no seu coração. Mas se isso não glorifica a Deus, mas isso está apenas linkado à sua vontade humana, desejo humano, para se afastar ou fugir por medo e insegurança daquilo que Deus tem para você, nessa noite, Ele quer ressignificar o porquê da sua oração. Defina o seu porquê com oração. Com oração. Pode ser desconfortável. Pode ser e é desconfortável. Mas é necessário. Eu e você precisamos ir até a Deus. Precisamos também nos voltar para nós mesmos e fazer essa pergunta a nós mesmos. Por que nós queremos viver diferente? Por quê? Por que nós queremos viver coisas diferentes? Que em nome de Jesus, que o que nós venhamos pensar, que o que nós venhamos falar, que o que nós venhamos fazer seja para a glória do Senhor. Tudo que vem emanar de nós ou brotar de nós, que seja, continue a ser para a glória do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse tempo.